Gente, quando essa senhora entrou nas nossas vidas, tudo mudou para pior, né? Ela é sempre muito arrogante, muito prepotente, querendo que todo mundo babasse o ovo dela o tempo inteiro, porque ela é a Gretchen, sabe? Ela é a Gretchen. Então, assim, tudo. Em Belém, quando ela veio morar em Belém, nossa, na formatura da minha filha, ela disse, não, eu não posso ir porque os fãs vão ficar ali me rodeando, querendo tirar foto, então eu não posso. Então, assim, sempre se achou uma celebridade. Foram 5 anos que eu passei engolindo muito sapo dessa senhora, né? Porque ela é uma mulher extremamente arrogante, prepotente e interferiu na relação que eu tinha com as minhas filhas, né? Isso é o ponto principal, porque durante um bom período a Isabel se afastou de mim por influência dela, né? E assim eu fiquei extremamente magoada, até porque ela exigia que a Isabelle a chamasse de mãe e ela ia para as redes sociais e por muito tempo a Isabelle chamou essa senhora de mãe, né? Assim, super novinha, tinha 21, ele tinha 23, mas foram 15 anos de casamento, né? E tivemos 2 filhas. Então, assim, o Esdras, ele sempre foi um bom pai, até essa senhora aparecer. Ele sempre teve um relacionamento muito bom com as filhas. Quem conhece ele sabe que, assim, ele era louco, alucinado, apaixonado por essas meninas, tá? Elas sempre foram também muito apaixonadas por esse pai, né? Muito, elas sofrem até hoje. A minha filha, a Tatiana, que mora comigo, eu tenho certeza absoluta que ela é apaixonada pelo pai, que ela sente muita falta dele, sabe? Gente, quando essa senhora entrou nas nossas vidas, tudo mudou para pior, né? Ela é sempre muito arrogante, muito prepotente, querendo que todo mundo babasse o ovo dela o tempo inteiro, porque ela é a Gretchen, sabe? Ela é a Gretchen. Então, assim, tudo. Em Belém, quando ela veio morar em Belém, nossa, na formatura da minha filha, ela disse, não, eu não posso ir porque os fãs vão ficar ali me rodeando, querendo tirar foto, então eu não posso. Então, assim, sempre se achou uma celebridade, uma coisa intocável, sabe? Sempre foi assim. Então, as outras pessoas, ela sempre gostou de humilhar. Essa que é a verdade. Sim. Ela se mostrou muito amiga. Muito amiga, eu vou cuidar da sua filha, porque a Isabelle namorava com Esdras, né? Na época, então ia continuar morando com eles. E ela disse: eu vou cuidar da sua filha, não se preocupe, o que eu puder fazer. Então, assim, eu achei que ela fosse uma pessoa do bem, eu acreditei. Nós chegamos a sair algumas vezes juntas, o Esdras, né? Acho que umas 3 vezes para jantar, alguma coisa assim. E eu realmente acreditei. Só que depois que ela me conheceu pessoalmente, porque assim, quando ela me conheceu pessoalmente, ela disse mesmo: nossa, quando eu vi as suas fotos no Instagram, eu achei que fosse eu. E foi aí que ela disse: eu não sou amiga, não costumo ser amiga de ex, mas com você foi diferente. Você é minha irmã de coração. Então, eu acreditei nessa pessoa. Quando ela foi morar comigo, estava morando já com o pai, né? E a Gretchen, e aí ela começou a se afastar de mim. E também, quando ela começou a chamar de mãe para a Gretchen, o pai dela pedia para ela chamar de mãe. Então, ela começou a chamar de mãe, sabe? E a Gretchen começou a chamar de filha. Até pouco tempo, quando a Gretchen dizia que era a neta dela. Entendi. Senti que ela estava querendo ocupar o meu lugar. Exatamente isso. Exatamente isso. Foi o que mais me doeu, né? Porque no Natal, eles já estavam morando em Portugal. Ela tinha voltado a falar comigo depois de um tempo, mas estava meio estremecido ainda. Ela falou assim, ela falou: mãe, eu acho que eu não vou para tua casa. Eu falei: mas por quê? Aí ela não quis dizer, né? E eu fiquei muito triste, porque só ia passar o Natal eu, a Tatiana e meu pai. Eu falei: nossa, já arrumei tudo, sabe? Já fiz toda a ceia, como assim? E aí depois ela pensou melhor, ela falou: tá bom, eu vou. E no caminho ela disse: mãe, eu vou te falar uma coisa. Não diz que eu tô fora de forma. Aí eu falei assim: mas como assim eu vou falar que você tá fora de forma? Porque ela tinha, na época, estava com filhos a mais, né? E aí ela disse: não, porque a Gretchen falou que não era bom eu ir pra... A Gretchen falou que tu ias me falar que eu estou fora de forma, que tu ias me falar assim. Ela falou: Isabelle, o que você vai fazer na casa da mãe? Ela tem uma energia negativa. E aí ela relutou, porque ela acaba manipulando as pessoas de uma certa forma, tá? E quando eu ia passar o meu Natal muito triste sem a minha filha. Tem 2 anos atrás. 2 anos. Ele é um homem machista, um homem que não aceitava que mulher nenhuma gritasse, falasse alto com ele, sabe? Agressivo, ele é fisicamente. Dele é a prova, né? Que o irmão dele me defendeu, já que você está perguntando sobre isso, eu resolvi realmente falar, eu vou falar tudo mesmo. Um soco muito forte na barriga, eu estava com a minha filha no colo na época, então, assim, ele tinha uns surtos, assim,
ele era violento, né? Isso não aconteceu, isso não acontecia sempre. Mas ele já chegou, sim, a me agredir. E depois, quando a Tatiana nasceu, minha segunda filha, aí ele já deu uma parada. Ele já não me agredia mais. Mas logo no começo foi bem assim. Foi muito exatamente isso. Exatamente isso. Eu vi exatamente isso. Porque ela chorava muito, sabe? Ela chorava muito. Foi uma situação muito complicada, uma dor muito grande para mim, sabe? Eu lembro que eu falei, que eu conversei com ele, eu falei, por que essa multiplicidade? Por que fazer isso? Por que perder o controle dessa forma, sabe? Mas ele sempre foi assim, de realmente perder a cabeça, perder o controle, ir para cima. Ele sempre foi assim, desse jeito. Ele chamava palavras como vagabunda, essas coisas assim, baixo calão. Então, quando a gente brigava, era bem assim, né? As palavras que ele usava. Mas assim, depois que as meninas cresceram mais um pouco, né? Ele foi parando. Ele foi parando com isso, com os xingamentos, e com agressão física, porque ele estava com medo que eu denunciasse. Eu acredito que seja por isso. Porque eu falava para ele que eu ia denunciar. Depois que eu tive uma outra visão, uma outra cabeça, eu sempre falava para ele, se ele me tocasse de novo, que eu iria denunciar. Quando ele me agrediu, a primeira vez que eu fiquei com o corpo todo roxo, eu chamei a mãe dele, na época, falei para ela, sabe? Ela ainda estava a favor dele, só que quando ela estava falando com o meu pai estava falando com ela na época, tudo isso tinha acontecido e ela, assim, defendendo ele. E eu não aguentei, fui lá e disse: a senhora está defendendo seu filho? Olha o estado que eu estou. E eu tirei a roupa ali e o irmão dele baixou a cabeça, assim, quase chorando. E ela, meu Deus, ela não acreditou. Muito, muito ciumento. Muito. Eu lembro que houve uma ocasião que ele estava tocando, né? Uma festa, e ali um homem se aproximou de mim e ele tinha um amigo, um músico, também estava tocando com ele, que tinha uma arma. E ele foi lá, pegou a arma e foi para cima do homem. Aí foi porque eu já não aguentava mais as pressões. Chegou um certo ponto, ele acabou se envolvendo com uma mulher casada e o marido, amigo dele, na época, né? E quando ele descobriu, simplesmente ele queria matar o Wesley. Ele largou tudo, na época, ele largou tudo, pediu afastamento do trabalho. Nós fomos para Castanhal, onde os pais moravam, né? E passamos 3 meses lá até a poeira baixar, porque esse amigo dele ficou extremamente enlouquecido. Ela também prometeu muitas coisas para ele, como na época lançar o CD dele, porque ela trabalhava com isso. E ele, como sempre quis fama, o sonho dele foi sempre ser famoso, porque assim, ele realmente sempre foi um ótimo saxofonista, isso eu não posso negar. Sim. Sempre quis ser famoso. Então, quando existiam algumas oportunidades, ele chegou quando se envolveu com ela, ele chegou a falar que ele não queria mais o casamento, né? E as meninas eram pequenas na época, uma tinha 6 e a outra tinha 8. E eu fiquei muito angustiada com aquilo, porque eu amava, né? E eu sempre fui muito família, assim. Então, fiquei muito sem saber o que fazer da minha vida, porque a minha vida sempre foi eles, na verdade, né? Então, e aí aconteceu tudo isso que o marido descobriu, e aí começou a andar atrás dele para matá-lo. E ele veio me pedir perdão depois, né? Dizer que eu era a mulher da vida dele, para eu perdoá-lo, para eu ajudá-lo. E eu acabei ajudando. Exatamente. Aí ele continuou, ele parou um tempo, uns anos, ele ficou bem, se comportou, né? Mas depois voltou a fazer tudo de novo. Então aí, realmente, mesmo assim ele não queria, ele relutou muito, né? Mas eu falei: não, você vai pegar suas coisas agora e você vai embora da minha casa. E ele foi. E aí ele foi. Mas foi assim um período muito complicado. Ele ainda pediu para voltar. Eu estava casada novamente, ele pediu para voltar, chorando, mas não tinha como. Realmente, eu sou assim. Eu posso amar uma pessoa, mas da feita que o amor acaba, não tem como voltar. Mas eu vejo tanta mentira, tanta falsidade, tanta hipocrisia ali dentro, sabe? Desses dois, que, sinceramente, é nojento. É nojento, é nojento, porque, assim, só de ouvir a voz dessa senhora, assim, me dá um negócio no estômago, por tudo que ela fez com as minhas filhas, pelo jeito agressivo que ela tratou a Tatiana, gritou, sabe? Querendo dizer, eu sou a Gretchen. É mais ou menos assim, vocês me respeitem, porque eu sou a Gretchen. A sua mãe tem que entender que eu não sou uma namoradinha do seu pai, eu sou esposa dele, e vocês precisam me respeitar. Como se alguém algum dia tivesse tirado de respeitar nela. Então, assim, a minha filha não assiste, a Tatiana não assiste. A Isabelle também não quer assistir. Porque ela sente vergonha do pai, das atitudes dele, do jeito que ele tá ali agindo, sabe? É vergonhoso. Eu vejo para
ser bem sincera, de vez em quando, algumas coisas assim. Mas eu também não gosto, me dá um negócio, enfim, na minha opinião, sim. Na minha opinião, eu acredito que ela domina, sim. E ele faz, né? Ele faz tudo pela fama. Tudo. Tudo que você possa imaginar, eu acredito que ele faz. Até realmente virar as costas para a própria filha, para a neta. E do nada, ele para de falar, ele não liga, né? Então, é muito complicado isso. E eu falo isso porque eu vejo que ela sente muita falta do pai. Eu vejo que ela sente falta do pai, sabe? E isso me dói, sinceramente. Mas hoje ela diz, mãe, eu não tenho mais pai. Eu não tenho mais pai, eu não quero mais contato com ele. Não quero contato nenhum com ele. Ela fala isso pra mim. Não quero nada dele, não quero contato nenhum. É tudo que ela fala pra mim, que ela relata pra mim. Ah, tá. A Isabelle também fala a mesma coisa, né? Inclusive, ele brigou, já brigou com o esposo dela, já houve uma confusão também. Ele já ameaçou também o esposo dela, sabe? Enfim, olha, é uma história muito longa e assim, se vocês realmente. Eu sempre estou colocando algumas coisas nos meus stories, que é o @Márcia Cantão Real. Te confesso que não é nada fácil, né? É desgastante, não é fácil. Mas eu precisava. Eu precisava porque foram muitas humilhações e assim eu passei por situações com a minha filha Tatiana que só Deus sabe, por causa da Gretchen. E eu passei por humilhações também quando a Isabelle começou a chamá-la e tratá-la de mãe. E ela falar também que eu não soube educar as minhas filhas. Ela falava que eu não sabia educar minhas filhas, sabe? Dizer que assim, fazer com que a minha filha chamasse ela de mãe e mostrar nas redes sociais que ela era mãe, que ela estava dando apoio para a Isabelle, que ela estava cuidando da Isabelle. E quando a minha neta nasceu, ela disse, a minha filha estava grávida, ela dizia, a minha neta vai nascer, sabe? E eu não podia nem falar isso para ninguém, porque eu não estava falando com a minha filha na época. Graças a Deus. Depois que realmente essa confusão aconteceu, que ela foi na casa da minha filha, fez uma confusão ali, e chamou a minha filha de preguiçosa, porque eu não queria amamentar. A menina com pós-parto, e ela queria que a menina amamentasse de qualquer jeito, forçando a menina a amamentar. E você é uma preguiçosa, você não tá amamentando porque você é uma preguiçosa, sabe? E a minha filha ficou muito triste com isso. E o Edson também foi agressivo, né, com o esposo dela, e eles criaram um caos ali. E aí, depois ela me ligou e falou, não, mãe, eu não quero mais contato, nem com meu pai, nem com o filho. Ela usava as meninas para me atingir. Ela nunca falou diretamente comigo, mas ela usava as meninas para eu ficar magoada, para me atingir. Isso eu sentia, sabe? E assim, ela sempre quis o Wesley só para ela. Tanto que ela teve a ideia deles irem morar em Portugal, né? Afastou do pai, da mãe, de todo mundo, das filhas e agora da neta que nasceu. Então, assim, eu acredito que ele vai pedir perdão se um dia esse relacionamento não der mais certo. Aí, quem sabe, ele queira pedir perdão. Porque até agora ele não pediu perdão nenhum. Não. Nunca teve, não. Inclusive, eu conversando com a Isabelle esses dias, ela falou, mãe, meu pai, quando veio aqui, ele tomou café com leite normal. Tomou café com leite normal, leite líquido, ele tomou leite líquido normal. Sim. A gente nunca ouviu falar nisso, que ele tinha alergia. Sabe? É uma coisa completamente absurda. Mas eu não tenho medo. Tanto que eu estou aqui falando, porque eu estou falando a verdade, tá? Não falei nenhuma mentira. Assim, eu posso ter 1000 defeitos, mas eu prezo muito pela justiça, sabe? Eu não suporto injustiça. Então é por isso que eu estou aqui. Não vou mais me calar. Não vou mais me calar.